Não tem caco. Não, é tranquilo, é só ir rodando as páginas aí já era. Eu não sei como que tá aparecendo para vocês. Aí, perfeito, já tá aparecendo, tá ótimo. Perfeito. Então, peraí, deixa eu só cortar meu áudio aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Sim, não. Sim. Sim. Pode rodar, Giz. De novo. Bom, pessoal, vocês me desculpem aí, né, pelo enorme transtorno. Saiu da tela, Giz. Causado aí. Realmente hoje está um dia atípico, foi um pouco complicado aqui, mas enfim, vamos tocar para frente. Eu espero que seja um encontro de aprendizado, né? Não vai ser uma aula no formato tradicional que a gente está acostumado, né? Eu sei que vocês tiveram ótimas aulas com ótimos professores nesses últimos dias, mas com inglês nós temos apenas hoje e nós temos muito conteúdo, então vai ser complicado a gente conseguir cobrir todo esse conteúdo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar de estratégias, vamos utilizar algumas estratégias para que nós consigamos ter aí um resultado esperado, né, na língua inglesa. Pode passar, Giz, por favor. Então, eu gostaria de primeiro parabenizar a todos vocês que estão presentes, tá? Eu sei que não é fácil depois de um dia de trabalho, um dia de correria, de estudo, filhos, casa, família, vocês estarem aqui, mas isso demonstra o quanto vocês estão comprometidos com o seu futuro, né? O quanto vocês estão comprometidos em terem um bom resultado nesse vestibular. Eu tenho certeza que vocês serão aprovados e vocês alcançarão o seu objetivo. Tá legal? Próxima página, por favor, Giz. Giz? Oi, eu estava só anexando a lista de presença, não sei se apareceu alguma outra coisa, mas agora vai ficar certinho, tá? Mudou para vocês? Sim. Tudo bem. Então, estão me ouvindo? Ok. Ok. Então, eu gostaria de começar hoje a nossa conversa de uma forma um pouco diferente, né? Gostaria de falar para vocês que nada do que vocês estão fazendo aqui, do tanto que vocês estudaram, do tanto que vocês se aplicaram e ainda vão estudar e ainda vão se aplicar, vai valer a pena. Nada disso será utilizado se você não fizer a prova. Tudo bem? Então, preste muita atenção nisso. Parece uma coisa muito simplória, né? Muito simples, não precisaria nem ser falado, mas eu vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive. Teve um ano que eu passei por muitas dificuldades, estava num emprego muito difícil e, assim, eu tinha todas as dificuldades que vocês podem imaginar, né? E além disso, depois que eu saía do serviço ali, que eu tinha alguns colegas de trabalho que não eram muito legais, era um ambiente muito hostil. Para vocês terem uma ideia, eu não poderia ficar com as costas viradas, eu tinha que ficar com as costas na parede, porque a qualquer momento eu poderia levar uma facada, eu estava em constante ameaça. E depois que eu saía, eu ainda precisava tomar 4 ônibus, 4 conduções para chegar na faculdade, né? E a minha vida era essa, e eu
falei, não, eu preciso mudar de vida. Então, comecei a estudar para concursos. E teve um concurso em especial, um concurso do Detran aqui de São Paulo, que eu estudei muito. Eu nunca estudei tanto quanto eu estudei naquele ano. E me preparei, porque eu estava muito motivado para sair daquela situação em que eu me encontrava. E no dia da prova, eu saí de casa, não me atentei para o horário, já saí um pouco em cima do horário e o GPS começou a me mandar para outro lugar. Eu tinha mudado aqui para a Zona Leste há pouco tempo, não conhecia. Eu sei que eu cheguei na faculdade, estacionei o meu carro em um lugar proibido, saí correndo e quando eu cheguei na rua da faculdade, os portões se fecharam. Eu não sei se você já passou por uma experiência como essa, mas eu espero que você nunca passe na sua vida, porque eu tinha me preparado para tudo, menos para não fazer a prova, né? E daí eu tive uma frustração muito grande. É claro que depois eu não desisti, eu continuei fazendo, fiz mais uns 2 concursos naquele ano, e eu já estava embalado assim, vamos dizer, com a faca nos dentes, né? E quando surgiu o concurso de professor do Estado, eram mais de 300 mil inscritos, e graças a Deus eu consegui passar entre os 15 aqui na Zona Leste de São Paulo. Mas, enfim, eu passei por um processo que eu poderia não ter passado se eu tivesse me atentado simplesmente para o horário, né? Para chegar no horário, para fazer a prova. Então, tenham muito cuidado com isso, tá? No dia da sua prova, um dia antes, lembre dessa história que eu estou te contando, para você não passar por isso e depois você... porque assim, nada é para sempre, né? Pode ser que você não perca essa prova, mas no ano que vem você terá outra oportunidade. Mas, nossa, esperar um ano, né? Porque às vezes você chegou 5, 10 minutos atrasado, é muito arriscado, né? Então, no dia anterior, não vá para a balada, não evite alimentos muito pesados, né? Que pode te dar aí, te prejudicar no dia. Tome esse cuidado, tudo bem? Ler o edital parece uma coisa muito besta até, né, de falar com vocês, mas leia o edital, preste atenção. Eu também já fui prejudicado por não ler edital. Teve uma vez que eu queria, o primeiro concurso de professor que eu fiz, eu sempre tive vontade de ser professor de inglês, mas eu fiz o concurso de português. E um colega, cheguei na escola, na faculdade, o colega falou, Silas, pô, mas você não falou que queria ser professor de inglês? Por que que você foi e fez o concurso de português? Falei, mas é porque a gente ainda está no último ano da faculdade e eu não estou me sentindo apto a fazer uma dissertação em inglês e ser aprovado. Ele falou, mas você não leu o edital? Independentemente da matéria, todas as dissertações seriam em língua portuguesa. Daí eu falei, nossa, olha só. Entende? Então, por mais que isso aqui, essas dicas parecem bestas, mas são coisas que eu já levei na cabeça e por isso que eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Exercícios. É muito importante que vocês façam muitos exercícios, resolvam as provas anteriores, tá? Até quando eu estava preparando esse material, eu baixei as últimas provas, então eu já guardei, né? Salvei em uma pasta e eu vou compartilhar com vocês, para que vocês resolvam essas últimas provas e assim cheguem melhor preparados na prova, tudo bem? E aí, já entrando no nosso conteúdo de hoje, eu quero falar para você que você não precisa ser um tradutor, tá? O que é um tradutor? É o cara que entende 100% de inglês, ele é proficiente, né? Você não precisa entender todas as palavras de inglês. Eu sei que nós aqui no Brasil, nós temos um bloqueio com a língua inglesa. Muitos de vocês chegaram na quinta série. Bom, quinta série é da minha época, né? Vocês deve ser do quinto ano, né? No quinto ano, sexto ano, às vezes agora, atualmente, essas crianças começam a ter aula desde a primeira série, né? Mas muitas vezes os próprios professores
já trazem o inglês de uma forma que não é positiva. A pessoa, às vezes, começa empolgada, querendo aprender, e depois ela passa por situações que ela se desestimula, né? E acaba criando um bloqueio com a matéria. Então, hoje nós vamos tirar um pouco disso, né? Eu vou mostrar para vocês que o inglês é muito mais simples, mais fácil do que vocês imaginam. Pode ir para a próxima, por favor? Então, como eu havia falado, né? É importante que nós lemos o edital. Então, vamos já começar aqui lendo a parte que fala sobre a língua inglesa, né? Olha só, a prova de língua inglesa tem por objetivo avaliar a capacidade de compreensão de textos autênticos pertencentes a gêneros variados. Então, pode cair vários tipos de texto, né? Pode ser um quadrinho, pode ser um poema, pode ser uma notícia de jornal, pode ser um anúncio publicitário. Então, texto científico, entre outros. Mas a prova, ela não vai querer que você demonstre o domínio de regras gramaticais. A prova não quer que a banca, no caso, né, não quer que você tenha decorado a gramática da língua inglesa. Ela quer que você utilize o inglês como uma ferramenta. E daí nós temos assim um benefício muito grande, porque como ferramenta nós já utilizamos no dia a dia. Você mexe no computador, muitas configurações de aplicativos e muitas coisas a gente já mexe no inglês. Às vezes chega um aparelho na sua casa, você vê um manual e ele está lá em inglês, mas a gente vai no Embromation, né? E a gente consegue se beneficiar de alguma maneira daquilo. Então, nós vamos procurar fazer isso também na prova. E eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas, algumas formas de você fazer isso. Tá legal? Então, vamos lá. Quais são os tópicos que vão ser exigidos ou que podem aparecer nessa prova? Compreensão geral do sentido do propósito do texto. Então, que você tenha uma ideia, pelo menos, sobre o que está falando ali, né? Também pode pedir compreensão de ideias específicas. Então, uma frase em questão, uma palavra em questão, mas que tenham uma relação ali entre uma palavra e outra, uma frase e outra, um enunciado ou alguma foto, alguma imagem, tudo bem? E identificação de marcadores textuais, localização de informações específicas. Então, isso são coisas que têm caído bastante nas últimas provas. Mas agora, preste atenção. Esse item 5, ele não cai nas provas. Ele despenca, tá? Nas últimas provas da Univesp, feitas pela VUNESP, que eu olhei, em todas as provas caíram esse item aqui, ó. Compreensão do significado de itens lexicais fundamentais para a correta interpretação do texto, né? Seja por meio de substituição, sinonímia, equivalência em inglês e português. Então, nós vamos bater bastante nisso durante a aula hoje. Também pode pedir que você localize uma referência textual, como veja lá pronomes, advérbios, mas não necessariamente para você falar isso é um pronome, isso é um advérbio. É uma coisa mais como ferramenta mesmo, como nós vamos ver. Compreensão da função de elementos linguísticos, né? Os modal verbs. Compreensão de relações entre imagens, gráficos, tabelas, infográficos. Então, a parte visual também ela é muito importante para a sua compreensão. E nós vamos ver isso mais à frente. E compreensão da diferença entre fato e opinião. Pode ir para a próxima, por favor? Então, vamos começar com estratégias, né? Vamos supor que tenha caído um texto enorme lá, com um texto em inglês, grande mesmo, assim, tipo meia folha.
Aí você olha para aquilo, você vai falar o quê? Meu Deus, eu não sei nada de inglês, né? Então eu nem vou gastar meu tempo tentando entender nada aqui. Eu vou pular isso daqui, vou lá para matemática, vou para história, né? Vou arrancar meus cabelos, não sei. Mas no meu caso eu não poderia arrancar os cabelos, né? Que já se foram há muito tempo. Então, o que você vai fazer? Não, vai ter calma, vai manter a calma e vai falar: não, o professor Silas diz que mesmo que se eu não aprendesse nenhuma palavrinha na aula dele, eu poderia utilizar técnicas e compreender sobre o que se está falando nesse texto. Então, olha só, as técnicas de leituras que a gente vai utilizar vai ser para você ter uma compreensão geral do sentido e do propósito do texto, né? Assim como as características do seu gênero textual. Depois nós vamos ver também marcadores discursivos, né? São termos utilizados para ligar orações e ideias, indicando como elas se relacionam. E temos também sinonímia, que é a equivalência entre inglês e português. E aqui eu vou falar para vocês, eu sempre sei que tem umas pessoas aí que já se cansam logo da aula, né? Então segura aí que se você ficar comigo até o final dessa aula, eu vou passar para você uma estratégia. Eu vou te ensinar aí em uns 5 minutos umas 1000 palavras em inglês, tá bom? E nós vamos também ainda falar sobre a regra 80-20. É um princípio aí, uma técnica que a gente vai utilizar, que vai potencializar o nosso conhecimento nesta matéria. Tá legal? Pode ir para a próxima, por favor. Então, nós vamos começar falando sobre aquele textão lá que eu falei antes, né? Textão de inglês caiu gigante, uma página para te assustar, é para você desistir e ir embora, mas não, você vai ficar firme, deixa que os outros que não assistiram essa aula que desistam, que vão embora, você não, tá legal? Então nós vamos buscar o quê? A compreensão geral do sentido e do propósito do texto, né? Assim como as características do gênero textual. Vamos para a próxima, por favor. Então, ó, em uma das os últimos vestibulares, se não me engano, foi em 2018, caiu esse textão aqui, ó. Imagine, né, você lá em 2018 ver um textão desse tamanho, tudo escrito em inglês, uma fotinha só. Imagine o desespero, né? Mas não você agora, porque agora você está vendo essa aula. Então, o que você vai fazer? Respirar, contar até 3 e vamos lá, vamos olhar aqui. Que tipo de texto pode ser esse, né? Quais são as características deste texto? Olha aí, nós temos um título, né? Logo abaixo nós temos uma fotografia e ali nós temos, parece que uma data, né? February 11, 2017. Então, tem uma data. E, mais ainda, se você for lá para o final do texto, você vai observar que tem ali um site, né? Economist. Então, alguém pode responder para a gente aí no chat o que você acha que é, que tipo de texto que é esse? Alguém já falou, ó, respirar, contar até 3 e chorar. Que isso, imagina. Falem aí para mim, assim, ó, só olhando, sem ler nada, que tipo de texto você acha que é isso? Jornalístico, boa, Vitória. Muito bem. Simples, né? A gente não precisou nem ler nada ali para ter ideia, né? Mas tem algumas pistas que o texto, às vezes, ele entrega para a gente. Se tivesse algumas frasezinhas, uma acima da outra, com um pequeno espaço ali entre elas, poderia ser uma música, poderia ser um poema, não é? Se tivesse ali um quadrinho, seria muito fácil, né? Então, biografia, será, Alessandra? Pode ser, vamos ver.
né? Então, a gente, sem ler nada, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada, assim, no global do texto, né? E tentar puxar na nossa memória onde que a gente já viu um texto parecido com esse, né? Pode ir para a próxima, por favor. Então, nós temos as técnicas de leitura. Próximo. A primeira coisa que a gente vai fazer é a identificação de cognatos. Tá? O que são cognatos? São as palavras que são muito parecidas com as palavras do português. Né? Em média, assim, 30% das palavras em inglês, elas são parecidas com as palavras em português. Mais para frente a gente vai voltar nisso, eu vou passar algumas técnicas para você saber exatamente quais são essas palavras, né? Ou pelo menos aumentar bastante a chance de você acertar, mas por enquanto fique com isso na cabeça, né? Palavras repetidas. O autor, quando ele está escrevendo um texto, ele evita repetir palavras, né? Porque senão fica isso vai contra uma boa escrita de um texto. Então, se o autor ele começa a repetir algumas palavras, alguns termos, é porque ele não tem para onde correr, é por algum motivo. Então, a gente vai sublinhar essas palavras também. A gente vai ficar de olho em pistas tipográficas. O que é isso? As datas, os números, as tabelas, os gráficos, as figuras. Então, tudo isso vai ajudar a gente a ter uma general comprehension, uma compreensão geral sobre o texto. Né? Então, vamos voltar duas páginas aí para trás, né? Para a gente testar essas técnicas que eu acabei de falar, né? Olha só, vamos começar pelo texto. Quais são as palavras que parecem com português aí? Escreve aqui para mim no chat, por favor. Olha lá no título, qual palavrinha que parece com a palavra em língua portuguesa, que você acha que é, olha só, defender o planeta, né? A terceira e quinta palavra ali, né? Defend, defender, planet, planeta, né? O que mais? América. América, isso, Latin America. Natural. América Latina. Natural. Não é isso? Legal. Muito bem. Então, olha só aqui no título, né? A gente já viu que o texto está falando sobre defender o planeta e América Latina, né? Daí, um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver aí fevereiro, né? E podem ir escrevendo aí o que vocês veem, né? Aqui, ó, occupation na primeira linha, né? Ocupação, especialmente na segunda linha. De novo lá, olha só, palavras que se repetem. América Latina, já falou lá no título, está falando aqui de novo. Na segunda linha ainda, recente, report, será que é report? Global, né? Na terceira, ativistas. Na quarta, tem números, né? Lembra lá que a gente falou que a gente vai ficar de olho em números? Tem aqui 185, 2005, 59%, né? Daí depois vem América Latina de novo, Brasil, número ali 50, 2015, que mais? Honduras, né? Ativistas, teve alguém aí que falou, população, isso mesmo, muito bom. Então vocês viram, vocês vão sublinhando todas essas palavrinhas que são cognatas, todas essas palavrinhas que são parecidas com a língua
portuguesa, vocês vão sublinhando também as palavras que estão se repetindo, sublinha lá também os números que apareceram, né? Então, olha só, se você for sublinhar tudo isso que a gente está falando, eu acho que aí, no mínimo, uns 30% desse texto você vai acabar sublinhando, né? Porque tem muitos números, tem muitas palavras que parecem com a língua portuguesa. Então, vamos lá, a pistas tipográficas, né? Quais são aí os dados que a gente pode depreender deste texto, né? Quais são as datas que apareceram? Primeiro, ele foi escrito em fevereiro de 2017, né? Segundo, a gente pode ver aí também que tem uma foto de uma pessoa, assim, parece que com roupas típicas, né? Parece que está ganhando algum prêmio. Legal. Daí a gente vê lá, aparecem várias porcentagens, vários números, né? Falando de 2015, ao final lá a gente vê novamente que essa página ela foi publicada em 2017, né? Então, nós já temos várias pistas aí que podemos observar sem ler o texto por completo. Então, pode avançar, por gentileza. Mais uma página. Então, vou mostrar para vocês um exemplo de uma questão que caiu em 2018, aqui no nosso vestibular mesmo, tá? Então, ela mandava a gente ler aquilo, né? E aparecia. De acordo com o primeiro parágrafo, a ONG Global Witness afirma que, em 2015, o número de ambientalistas assassinados na América Latina foi de 185. Ok. Olha só, a gente já sabia que o texto estava falando sobre América Latina, né? Mas será que era 185? Vamos guardar essa informação. B. Aconteceram menos assassinatos de ambientalistas que no ano de 2014. Será que em algum momento no texto falou sobre 2014? Eu não lembro, mas eu tenho quase certeza que eu vi o ano 2015 lá, né? C. Houve um aumento de quase 60% de ambientalistas assassinados em relação a 2014. Ó, novamente falando sobre 2014. E D, 123 ativistas ambientais foram assassinados apenas em Honduras. E depois ainda temos E, mais de 50% dos assassinatos de ambientalistas aconteceu no Brasil. Será que aconteceu isso mesmo no Brasil? Que triste, né? Vamos voltar ao texto, por gentileza? Então, lá, uma das questões estava falando... Bom, primeiro, o texto falou para a gente ler no primeiro parágrafo, né? Então, ele já delimitou a parte que a gente vai observar. Vai ser essa primeira parte abaixo da fotografia, né? Então, vamos lá. Estava falando sobre um número de ambientalistas assassinados na América Latina de 185. A gente consegue ver aí o número 185?
sim, né? Aqui, ó, primeira, segunda, terceira linha, nós lemos 185. Mas daí está falando América Latina depois desse número? Então, 185, environmental activists were murdered worldwide in 2015. Então, ó, me lembro de uma porcentagem de 50%, né? Legal, muito bom. Na verdade, aqui, ó, mais uma dica, né? Isso, tá falando worldwide. World quer dizer o quê? Mundo, né? Worldwide, em todo o mundo. Então, não é isso. Pessoal, tenham muita atenção com a letra A, tá bom? Muitas vezes a banca coloca uma resposta na letra A, que é muito parecido com a resposta, para te pegar no pulo. Você está com pressa, você olha lá, já vê que tem alguma coisa a ver e já vai riscando lá, nem lê o restante, né? Mas não era essa. Bom, para adiantar um pouquinho, aqui teve um colega que falou, letra D, né? 123 ativistas ambientais foram assassinados em Honduras. Letra D. Será que é isso? Vamos ver. Vamos ver aonde que está escrito esse de 123. Aqui, ó, achei. 123 ativistas died. Alguém lembra o que é died? Ou dead, né? Tem lá os Walking Dead. São aqueles mortos-vivos, né? Morte, exatamente. Então, 123 ativistas morreram desde 2010, né? Então, ó, Honduras é especialmente perigosa, né? 123 ativistas foram mortos apenas em 2010, o maior número de mortos, né, em qualquer país. Isso. Vamos ver. Tinha uma outra questão lá, uma outra alternativa, que falava que mais de 50% dos assassinatos dos ambientalistas aconteceram no Brasil, né? Nesta primeira parte aqui, tem Brasil? Tem, ó. In Brasil, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha ali no finalzinho, né? Começa no Brasil, 50 green campaigners died in 2015. Então, no Brasil, 50 ativistas morreram em 2015, né? Se no Brasil morresse 50%, e mais acima nós lemos que em todo o mundo morreram 185, então não dá isso, né? Assim, infelizmente, né? Muitas pessoas morreram no Brasil, mas não chega a ser 50% dessa população, né? Então, nós vamos observar muito os números e vamos observar essas relações, entende? Mesmo que você não entenda o texto por completo, você pode depreender e ali, pelo menos, eliminando algumas coisas que ficam muito fora. E daí a gente vai ficar muito mais próximo do resultado, tá? Então, vamos ler aqui. Quer ver? Onde está a parte aqui? 185 ativistas morreram em 2015.
um aumento de 59% do ano anterior, né? Então, aumentou 59% do ano anterior. Pode avançar para a gente, por gentileza, lá para onde estava a questão? Ah, olha só. Volta só mais uma? Espera aí. Isso. Ó, a resposta correta é essa. Ó. Houve um aumento de quase 60% de ambientalistas assassinados em relação a 2014. No início, parecia que a A era muito na cara, era muito simples, muito fácil, né? Mas vocês viram que foi um pouco mais complicado do que a gente imaginava. Então, às vezes, vai ter perguntas como esta, né? Que se a gente não se desesperar, se a gente começar a ler e pelo menos eliminando algumas respostas, a gente vai chegar mais facilmente à resposta propriamente dita. Pode avançar mais uma, por gentileza? Daí nós temos mais uma questão referente a esse mesmo texto, né? Já, olha só, já está falando para você ler o segundo parágrafo, né? Em que se responde à pergunta: Why is Latin America so deadly? De acordo com o mesmo parágrafo, a resposta é. Então, vamos lá. O que a gente pode falar sobre essa pergunta? Mesmo que você vamos supor que não tivesse falado que isso era uma pergunta. Só pelo sinalzinho de interrogação, você já saberia que era uma pergunta, né? Sobre o que ela está falando? Sobre as palavrinhas que nós conhecemos aí, América Latina, né? Why, quer dizer, por quê? Isso, exatamente. Deadly é mortal, né? Por que a América Latina é tão afetada, tão mortal, né? Então, nós vamos ver lá quais são as respostas. A, devido ao o estabelecimento de empresas multinacionais como a Ford Foundation. B, devido à grande quantidade de recursos naturais. Bom, vamos lá. C. Devido ao compartilhamento de terras entre agricultores de soja e pecuaristas. D. Devido ao desmatamento causado pela agricultura da soja. E. Devido aos caçadores em conflito com pequenos garimpeiros de ouro. Vamos voltar lá no texto novamente, por favor. Ô, Giz, desculpa, hoje dei trabalho para você, hein? Tenta não, Silas. Então, vamos lá, ó. Na segunda parte, né? Olha só, já começou com aquela pergunta do nosso próprio texto, da nossa própria questão, né? Why is Latin America so deadly? E depois já vem, ó, one reason. O que vocês acham que quer dizer one reason? One, a gente já sabe, né? Quando a gente contava lá desde a primeira aula de inglês que a gente teve. Isso, uma razão, né? Legal. É o quê? Abundante. O que é isso? Natural resources. Exatamente. Olha só, praticamente uma frase só com cognatos, né? Reason, tirando o né? Razão, é abundante, natural, recursos naturais. Perfeito, isso mesmo. Pode avançar. É a letra B. Mais uma. Mais uma.
Legal. Mas a gente pode ver ainda as outras alternativas, né? Não é porque a gente matou assim a charada que a gente vai deixar de ler, né? Então, aqui na aula em questão, nós vamos passar para a próxima por uma questão de tempo, mas você também, mesmo que você tenha observado, você vai olhando as próximas questões para ter certeza se o que você respondeu ali está certo, ou pelo menos para ver se você elimina mais alguma. Tudo bem? Próximo, por favor. Pode avançar. Então, como eu disse, é muito importante que a gente tenha em mente, que a gente relembre, que a gente chegue aí fresco na hora da prova, as muitas palavras em inglês. E o texto em inglês, ele tem alguns marcadores discursivos, né? O que são isso? São termos que são utilizados para ligar as orações ou ideias, né? Um dos tipos, né? Parece que tem bastante gente caindo, ou será que foi eu que caí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, ok. Ah, perfeito. Sim. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de marcadores discursivos de adição. And significa o quê? E. In addition, quer dizer, além disso. Also, que é também. Not only, não apenas. But, quer dizer, mas. Also, também, né? Pessoal, podem ficar tranquilo quanto a todas essas palavras, esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês, né? Façam as suas anotações de coisas que vocês acham que seja realmente relevante, mas não precisa copiar tudo aí, porque depois eu vou compartilhar com vocês esse material para o estudo de vocês. Tudo bem? Podem ficar tranquilos. Então, nós temos aqui a primeira frase. His house is red and white. Onde está o marcador aqui de adição? Alguém pode falar para mim? O marcador é and. Isso, vermelha e branca, né? Aí nós temos um marcador. Muito bom. E na próxima, Peter is a photographer and also writes books. Pedro é um fotógrafo e também escreve livros. Nós temos também o marcador ali, né? And. Então, ele além de tirar fotos, ele também escreve livros, né? Então, eventualmente, pode ter alguma questão que vai pedir para você relacionar ou mostrar algum marcador como esse que eu mostrei aqui. Próximo. Temos também marcadores de contraste, né? Então temos but, although, however, while, in contrast e meanwhile. Então, quer dizer o quê? Mas, embora, entretanto, enquanto, ao contrário, enquanto isso. Né? Nós temos aqui uma frase. I like ice cream, but I am sick. Alguém fala para mim qual é o marcador de contraste aí? But. Mas, né? Olha, eu gosto tanto de sorvete, mas estou doente, né? Aqui no Brasil, geralmente a gente não toma sorvete quando a gente está doente ou quando está frio, né? Tem outros países que eles nem ligam para isso, mas é uma coisa mais aqui do Brasil. Temos outra aqui, ó. In contrast to Cuiabá, Curitiba has a cold winter. Ao contrário de Cuiabá, Curitiba tem um inverno frio. Qual é o marcador de contraste aí? In contrast. Muito bem, isso mesmo. Ao contrário, né? Próximo.
nós temos também marcadores de consequência. Então, quais são? Exemplos, né? So, quer dizer, por isso, because of this, since e because. Então, por isso, portanto, uma vez que e porque, né? I was hungry, so I made a sandwich. Então, qual é o marcador de consequência aí nessa frase? So. So, isso mesmo, né? Eu estava com fome, então, né? Por isso eu fiz um sanduíche, né? The day was cold because it rained all night. Qual seria o marcador aí nessa frase? Because. Isso. Então, o dia estava frio, mas por quê? Porque choveu a noite inteira. Vamos para a próxima? Nós temos também marcadores que indicam uma sequência, né? So, peraí. Sequência. While, nowadays, before, after e when. Essas palavrinhas aqui, before e after, elas são muito recorrentes, né? Vamos prestar atenção. Before é antes de alguma coisa, after é depois, né? Além de que while é enquanto, nowadays atualmente, when quando. Então, I went there when I was a child. Qual seria o marcador de sequência aí? When. When, né? Quando eu fui lá quando eu era criança, né? No meu caso, faria séculos já. Vamos lá, próxima. While I was in Italy, I went to see my relatives. Então, qual seria aí o marcador de sequência? While, né? Enquanto eu estava na Itália, eu fui ver meus familiares. Muito bom. Próximo. Nós temos também marcadores de exemplificação. Então, for example, such as, né? Por exemplo, ou tal como, tais como. That money is to cover costs, such as a travel and accommodation. Qual seria aí uma exemplificação? Such as, isso mesmo, né? Aquele dinheiro era para quê? Para cobrir as despesas como viagem e acomodação. Então, está dando como exemplo qual seriam os tipos de despesas, né? Viagem e acomodação. Muito bom. Próximo. Nós temos também os marcadores de conclusão, né? In summary, to sum up. Então, temos aqui, to sum up, for a good health, you must do exercise 5 times a week. Então, qual seria o marcador aí? Just right. Isso, to sum up. Então, em resumo, né? Você precisa fazer exercícios 5 vezes na semana para ter uma boa saúde. Meu Deus, se for seguir isso aqui, vou morrer na semana que vem. Vamos próximo. Temos também de ênfase, né? In fact ou actually. Então, we've known Barbara for years, since we were babies, actually. Qual é o marcador aí? Actually. Isso, actually, bem no finalzinho lá, né? Nós conhecemos Bárbara há anos, desde que éramos bebês, na verdade. Isso é uma construção não muito utilizada em língua portuguesa, mas em inglês é bastante recorrente. Vamos para a próxima. Comparação. Comparação nós temos também similarly
e correspondingly. Então, the cost of living in the city is more expensive, but salaries are supposed to be correspondingly higher. Ah, muito legal, Matheus. Actually também tem significado de atualmente. Isso mesmo, Matheus, muito bom. Então, aqui nesse texto, nessa frase, né? Qual seria aí a comparação? Corresponde. Exatamente, isso aí até é um trava-língua, né? Correspondingly. Isso. Então, o custo de viver na cidade é mais alto, mas os salários são mais altos correspondentemente, né? Da mesma forma. Muito bom. Próximo. Agora nós vamos ter um exemplo, né, de uma questão anterior de 2019. Olha só, no trecho do 5º parágrafo, meanwhile, e tem lá o texto, né? O termo em destaque corresponde em português a, por exemplo, apesar disso, ao mesmo tempo, portanto, ou isto é. Alguém lembra assim? Eu sei que a gente passou muitas coisas muito rápido, né? Mas alguém pode chutar aí? Qual seria a resposta? A, B, C, D ou E? Seria apesar Meanwhile. disso? Quase. Eu acredito que seja portanto. Bem próximo. Ao mesmo Na tempo. verdade, ao mesmo tempo. Isso. Se a gente voltar, né? Bom, para a coitada da Giz voltar aí vai ficar difícil. Mas depois vocês leiam com calma que vocês vão perceber que era ao mesmo tempo, meanwhile. Tem em algumas frases aí que ficaram para trás. Bom, tem alguns colegas que estão assim com dúvidas sobre os marcadores discursivos, né? Então, os marcadores discursivos, eles não são necessariamente de uma categoria de palavras, né? Elas são palavras utilizadas para dar uma compreensão ao texto, para fazer uma relação, muitas vezes ligar as ideias dentro de um texto. Tudo bem? Infelizmente, assim, fica um pouco difícil eu explicar tintim por tintim, assim, eu sei, eu entendo, né, que está meio corrido, mas infelizmente, como hoje nós temos muito pouco tempo, mas depois eu vou compartilhar com vocês, para quem chegou um pouco atrasado, eu vou compartilhar com vocês as provas anteriores e vou compartilhar também links sobre sobre os conteúdos que nós estamos abordando aqui, tudo bem? Então, se você ficou com a dúvida sobre os marcadores discursivos, lá no link que eu vou passar de toda a pesquisa que eu fiz para criar esse conteúdo para vocês, você terá a explicação ali certinha, tintim por tintim, que você pode, no seu tempo, ler e compreender melhor, tudo bem? Vamos avançar, por favor? Tudo bem. Então, tá lá a resposta, né? Ao mesmo tempo, meanwhile. E agora, nós vamos partir para um conteúdo que ele é muito relevante para vocês. Vai ajudar muito, como a gente já passou por isso, né? Não nos aprofundamos, mas agora eu vou mostrar para vocês
que é assim, a língua inglesa, cada língua, né, na verdade, tem milhares de palavras, né? Nós utilizamos aí no dia a dia, às vezes, em média, umas 5, 6 mil palavras para nos expressarmos. E nós temos a sorte que a língua portuguesa e a língua inglesa, elas têm uma origem em comum. Então, muitas palavras, elas vão ter sinônimos em português e inglês, né? Elas vão ser muito parecidas. E outras a gente também já conhece e outras a gente vai ver agora uma lista que eu compilei de palavras que tem essa relação, que são sinônimos. Tudo bem? Então, pode avançar, por favor? Eu escolhi aí, de cada classe de palavra, as palavras que mais ocorrem na língua inglesa, né? Como eu disse, nós estamos passando aqui de uma forma rápida, mas depois vocês poderão ler com calma aí na casa de vocês, prestando bastante atenção e relembrando. Aparentemente a tela saiu do foco ou foi só na minha que aconteceu isso? Vocês me respondem aí no chat, por favor, se vocês ainda estão vendo a minha tela. Sim. Sim, né? Ok, Sim. obrigado. Então, por exemplo, né, nós temos sinônimos aí. Beautiful, todo mundo sabe que é bonito, né? Mas nós temos como sinônimos pretty, graceful, lovely, handsome, radiant. Então, nós temos vários sinônimos para a mesma palavra, né? Big, que é o quê? Grande, né? Então, nós temos enormous, huge, gigantic. Então, olha só, né? Big não é uma palavra parecida com o português, mas ao mesmo tempo, nós temos quais palavras aí que parecem com o português, que têm o mesmo significado? Pode falar para mim, por favor? Enormous. Isso, enorme, né? Que mais? Gigante. Exatamente. Então, muitas vezes, às vezes a gente tem uma palavra que ela não parece com o português, mas ao mesmo tempo, depois a gente vai ter sinônimos que são cognatas, né? Que são palavras que parecem com a língua portuguesa. Vitória, pode falar. Uma vez eu aprendi que, tipo, eles usam palavras diferentes para, tipo, essas palavras que você está mostrando como beautiful, tipo, como bonito. Sim. Eu aprendi com um americano que bonito, lindo e coisas que para a gente seriam o mesmo significado, para eles têm significados diferentes. Isso procede? É verdade, com certeza. Tem algumas nuances da língua que só o nativo ele vai compreender com exatidão, né? Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos a palavra saudade. Todos nós que falamos português, nós sabemos o que é saudade. Mas em inglês, por exemplo, não tem uma palavra que seja exatamente que tenha o mesmo significado. Então, eles vão procurar uma palavra similar, uma palavra próxima, né? Homesick, por exemplo. Mas é como fosse saudade de casa, não sentir falta de casa. É parecido com saudade, mas não é a mesma coisa. Então, da mesma forma, vai acontecer com a gente, viu? Ótima observação. Então, nós temos também lá outros sinônimos, né? De happy, de good, fly, que é voar, fast ou false. Então, eu não vou ficar lendo aqui palavra por palavra, mas depois vocês vão poder ler cada uma das palavras em casa, tá? Antônimos, vamos lá? Próxima, por favor.
os antônimos, então, eles têm uma relação de significado. Mas qual é o significado? Qual é essa relação? É uma relação oposta, né? Então, é o contrário. Bad, qual seria o antônimo? Good, bom, né? Ruim, e beautiful, ugly, feio, né? Então, nós temos vários, tem essa listinha aí dos antônimos que mais ocorrem nos textos em inglês. Depois vocês vão observar, vão ler com calma e vão compreender. Tudo bem? Vamos para o próximo. Agora, nós estamos chegando na parte que eu falei para vocês. Se vocês ficassem comigo, boa parte da aula aí, vocês iriam descobrir ou aprender, ou redescobrir, ou reaprender, não sei, milhares de palavras em inglês. Pode avançar, por gentileza. Então, o que são cognatos, né? São palavras que elas possuem a mesma origem, né? Como a gente falou anteriormente, a língua portuguesa e a língua inglesa tem muitas palavras que têm a mesma origem. Então, elas vão ser parecidas na escrita, né? Na grafia, e elas podem também ter um significado parecido. Então, só se você pegar essa dica que eu vou passar para vocês, que eu sistematizei, como eu falei com vocês, comentei, né? Eu já fiz vários concursos. E uma coisa que a gente descobre em concurso é que, infelizmente, a gente tem que decorar muitas coisas. Tá legal, tem coisa que a gente tem que compreender, principalmente em exatas, né? Que segue ali uma linha de raciocínio, mas tem coisa que a gente precisa decorar, né? Tem coisa que a gente precisa decorar. E daí tem algumas frasezinhas que a gente forma que ela vai criar um significado para você, para facilitar a sua memorização, né? Como eu estudei bastante técnicas de memorização, eu desenvolvi algumas coisas assim meio doidas para o meu aprendizado, né? E eu vou compartilhar com vocês. Então, no dia que vocês forem nos Estados Unidos, né? Em breve, aí eu tenho certeza, vocês vão passar no vestibular, vão ter um ótimo emprego, e a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão lá para os Estados Unidos, tirar uma foto e mandar uma selfie para mim, né? Ó, professor, ó, graças à sua aula de inglês, me ajudou, contribuiu, que hoje eu estou aqui nos States, né? Vou mandar uma foto aí para você, professor. E daí você vai conhecer a minha amiga Alenciação. Vou falar, olha, vai na casa da minha amiga, mora aí nos Estados Unidos, é essa jovem senhora aqui que está aparecendo na foto, ela chama Alenciação. Professor, mas que nome esquisito, mas o pior que não é só isso. Tá? A Alenciação é essa pessoa aí que você está vendo, é uma pessoa magnífica, muito legal, muito bacana, alto astral, só que tem um probleminha. Quando você chega para ela e pergunta a idade dela, ela fala para você que tem 20 aninhos. Você acredita na Alenciação? Responde aí no chat. Você acha que a Alenciação tem 20 anos? Tem, né? Teve alguém aí que foi bem... É fake, né? Exatamente. Muito bom. Então, professor, que isso? Eu vim aqui nos Estados Unidos, gostei, tudo legal, tudo bacana, conheci a Alenciação, mas, professor, a Alenciação mente idade, né? Fala a verdade. Então, ó, decorem essa frasezinha. A Alenciação mente idade. Isso mesmo, Alessandra, tem no espírito jovem, né? Tem um espírito de 20 anos, é igual eu. O espírito é jovem, mas o corpinho, meu Deus, já foi. Então, olha só, mas professor, você ficou doido, né? Começou a aula de inglês, agora tá nessa loucura.
que significa? Mas espera aí, presta atenção. Os cognatos são as palavrinhas que parecem em português e palavras que parecem em inglês, não é isso? As palavras que terminam em al, lembra do nome alenciação, al. Termina com al, então você vai manter esse final. E a palavra já está escrita em português. Então, natural, natural. Total, total. General, general. Fatal, fatal. Então, sensual, casual, essencial, formal, superficial, final. Olha só, tem centenas de palavras que vão terminar com al. Quando você vê lá no texto e você ficar em dúvida, pareceu em português, terminou em al, vai nela que tá certo. Cognato, hospital, isso mesmo, hospital, em inglês, perfeito. Então, al, próximo. Ência. Então, a palavra com o final ência, você vai tirar esse sufixo, né? Quer dizer, esse finalzinho, e vai trocar por ens ou ense. Então, essência vira essence, reverência, reverence, né? Frequência, ciência, science, consciência, fluência, urgência. Olha só, todas essas palavras que terminam em ência, elas também vão ter um cognato em língua inglesa. Então, a alência, próximo, são. Quais são as palavras com são? Olha aí, nação, observação, criação. O que você vai fazer? O finalzinho é tion. Então, nation, observation, creation, sensation. Então, muitas palavras também terminam em português com são. Em inglês você vai por o shone. E aí também tem trocentas mil palavras que terminam com esse sufixo, né? Próximo. Mente. Então, os advérbios que terminam em mente, eles podem ser trocados por final LLY ou LY, né? Então, geralmente, naturalmente, geneticamente, oralmente, recentemente, aparentemente, intensamente, né? Tudo isso a gente vai transformar. Ah, olha só, Vitória fez uma ótima pergunta. Isso funciona para todas? Vitória, infelizmente, aí mais uma palavra com mente, né? Não. Mas olha, vai funcionar 80, 90%. Entende? Então, para o nosso propósito aqui, que a gente está tentando aprender o máximo de palavras em um mínimo de tempo, vai ajudar e muito, pode ter certeza, tá? Porque são cada regra tem uma exceção, né? No caso, a exceção que não vai funcionar, mas depois a gente vai ver aí alguns detalhes sobre as exceções, tudo bem? Pode ir para a próxima, por favor? Idade. Então, a palavra que terminou com dade, você pode, os substantivos, né? Você vai trocar por o final TY. Então, cidade, city, crueldade, cruelty, 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 simplicidade, simplicity, naturalidade, naturality, a mesma coisa, né? Também tem outras centenas de palavras. Então, final, al, ência, são, mente, idade. Alenciação, mente, idade.
Lembra dessa minha amiguinha aí na sua prova, que ela pode te salvar em alguma questão, viu? Só funciona com as palavras parecidas com as da língua portuguesa. Neste caso, sim, né? Que a gente está falando dos cognatos. Mas e aí, professor? Eu posso falar a verdade para a Lenciação? Falar, olha, a Lenciação, eu acho que você não tem 20 aninhos, eu acho que você tem não sei quantos. Meu Deus, não faça isso, não faça isso. Que ela ela é estável e ia ficar com dor. Olha só, mais algumas palavrinhas aqui, ó. Não é instável, é estável mesmo, tá? Mais essa frasezinha também vai fazer você já aí ir para casa das milhares de palavras que são cognatas parecidas em português e inglês. Final is. Vamos lá para a próxima. Então, com o sufixo, né? Is, está ou ist, né? Specialist, analyst. Então, specialist, analyst. Especialista, analista, né? O avel ou evil pode ser responsible, possible, responsável, possível. Final, ia, vai terminar com Y, né? História, history, economia, economy. Ficar. Então, palavras com justificar. Você vai pôr FUY, né? Justify, dignify, simplify, simplificar. Também. Mecânico, eletrônico. Então, você vai pôr só o Czinho mudo no final. Mechanic, electronic. E temos também o final dor. Então, peraí, dor. Operador, gerador. Então, operator, generator. Nesse caso, são os sufixos, né? Sufixo é o finalzinho da palavra. O que a gente está falando, neste caso, Thaís, são as palavras cognatas que têm o final parecido. Quando o início são os prefixos, né? Prefixos também existem prefixos em português e inglês, mas aí é uma outra particularidade, tudo bem? Para o nosso caso aqui, a gente vai ficar com os sufixos. Então, a alenciação mente-idade, se você perguntar para ela ou quiser falar a idade dela certa, estável, ia ficar e ainda ia sentir dor, né? Olha aqui, ó. Lembra esse emoji aí do rostinho dela que fica instável e ó, sentiu até uma dorzinha aqui na coluna que eu também sinto direto, né? Que a nossa idade chega, então a gente começa a sentir essas dorzinhas. Próxima. Agora nós vamos falar sobre uma outra classezinha de palavra que teve alguém aí que já ficou meio com o pé atrás, né? Falou, professor, mas será que todas as palavras se aplicam a isso? Não. Tem algumas palavras que elas vão fugir dessa regra, dessa lógica, mas a gente vai poder observar alguns aspectos delas. Vamos para a próxima, por favor.
Então, olha, geralmente, as falcianes são os falsos cognatos, né? Elas parecem com português, mas não tem nada a ver. Às vezes tem até um sentido oposto, né? Mas se você for ver aqui, ó, por exemplo, nós temos push, pretend, launch, support, mayor, parent, novel. Vocês estão vendo aqui palavras com final al, ência, são, mente, idade? Geralmente, as palavras que são falso-cognatos, as falcianes, elas não vão ter esse final, entendeu? Então, quando você ver uma palavra que se encaixou naquelas duas frasezinhas, 90% de chance de ser. Quando você viu a palavra e parece, mas ela não está, daí você já fica com o pezinho atrás, né? Vamos ver aqui, ó, só para a gente não cair nessas pegadinhas dessas principais palavras aí que pegam as pessoas. Próximo, por favor. Então, o que é push? Você vai ver numa porta, geralmente, e você vai lá, vai fazer o quê? Vai puxar, né? Claro, professor, mas não. A porta dá aquela travada, né? Por quê? Porque em inglês, push quer dizer empurrar. Pretend, parece pretender, né? Algo assim, mas não, quer dizer fingir. Quando puder, pode avançar o slide, por favor. Support é o quê? Apoiar, não é suporte, né? Ou suportar. Mayor parece maior, né? Mas é prefeito. Parents são os pais, não são os parentes, né? Ah, novel é novela. Não necessariamente, é um romance. Então, a gente precisa ter cuidado com os falsos cognatos. Vamos para a próxima, por favor? Então, aí nós temos uma questão da VUNESP, né, que estava falando sobre esse termo, esse tipo de tradução, né? E aí ela tem lá o texto e tal, tudo mais, e lá aparece a palavra "sealed". E logo abaixo tá lá. No âmbito do texto, a melhor tradução para o termo "sealed" dentre as apresentadas é: A. Aperfeiçoou, B. Destacou-se, C. Equivocou-se, D. Estudou, E. Excedeu-se. Alguém pode pôr aí no bate-papo? Excedeu. A, B, C, D, E. E excedeu-se, exatamente. É uma cognata, né? Exceed parece muito com exceder. Muito bom. Pode ir para a próxima, por favor. Agora, se vocês forem ver, lá naquela listinha do início que a gente leu sobre os conteúdos que serão abordados no vestibular, tem esse item. Ele não é muito recorrente, mas, assim, quando alguma coisa não é abordada durante muitas provas seguidas, é possível que ela caia. Às vezes a banca tenta inverter a lógica e às vezes cai, né? Então, por via das dúvidas, vamos tentar aí observar o que são fatos e o que são opiniões em inglês. Próximo, por favor. Então, fato é algo real, que existe e pode se provar, observar e medir. Então, como a gente, se cair alguma questão perguntando sobre alguma coisa, se é fato ou se é opinião, como a gente vai saber se é fato? A gente vai procurar números, a gente vai procurar estatísticas.
E também as palavras que estão falando, né? Numbers, statistics, verified, quer dizer, verificado, né? Documented, documentado, eyewitness, testemunhado, record, corroborate, prove, photographs. Então, todas essas palavrinhas, elas são palavras-chaves que aumentam em muito a possibilidade de uma frase ser fato, né? Então, se eu falar para você, a minha amiga, a Lenciação, disse que tem 20 anos. Isso parece um fato ou uma opinião? Né? Eu mostrei para você o RG dela, né? A gente viu algum documento, a gente viu alguma prova, a gente viu uma foto, né? Mas essa foto estava em acordo com essa ideia ou não? Né? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Uma frase aqui. My mom's new car gets 35 miles per gallon in the city and 45 miles per gallon on the interstate. Então, my mom. Alguém lembra o que significa? Minha mãe? Minha mãe, perfeito, muito bom. Legal, Matheus, isso mesmo. Car, o que é car? Carro. Carro. Então, o carro da minha mãe, né? Gasta o quê? 35 miles. O que vocês acham que é miles? 35 mil. Gasta 35 Milhas. Milhas, exatamente. Em inglês, geralmente, eles não usam as unidades que a gente usa aqui no Brasil, né? Quilômetros e tal. Eles usam milhas. E o galão também, né? Na cidade, então, 35 milhas na cidade, o carro faz, né? E 45 milhas no interstate, como se fossem as estradas interestaduais, né? Então, e depois nós temos aqui outra frase. Last night we took a photograph to prove that our neighbor's dog have been rattling our garbage can. Então, vamos lá. Night, o que significa? Noite. Noite. Legal. Na última noite. Photograph. Fotografia. Ele tirou uma fotografia. Isso. Alguém lembra o que é neighbor? Vizinho. Isso, Vizinho. dog. Cachorro. Perfeito. Então, ó, na última noite, tirou foto do cachorro do vizinho para provar alguma coisa, né? No caso aí que ele estava mexendo no lixo, na lata de lixo do rapaz, né? Então, olha só pela palavrinha photography, a gente já sabe que isso é um fato, né? Se a pessoa tirou uma fotografia de algo e ela está falando, então ela está provando, isso é um fato, né? E opinião, como a gente vai saber? Opinião é uma crença pessoal ou um julgamento que não é fundado em uma prova ou certeza, né? Então, o que a gente vai procurar? Vamos procurar palavrinhas que vão dar essa impressão para a gente. Good, bad. Alguém lembra o que é good e bad? Bom, mal. Bom e ruim. Bom e mal ou ruim, né? Então, quando você está falando que algo é bom, algo é ruim, isso é uma opinião ou é um fato? Provavelmente, normalmente, é uma opinião, né? Então, mesma coisa, believe, acreditar, think, pensar. Eu acho, eu penso que, não sei o que. Meu, isso é uma opinião.
Isso sempre acontece com você. Quando você vê alguém falando, fulano sempre faz isso. Será que a pessoa sempre faz a mesma coisa? Bom, tem gente que faz mesmo que a gente sabe, né? Mas, às vezes é um certo exagero, né? Tá demonstrando uma opinião. A mesma coisa, never, nunca, né? Might, eu posso fazer tal coisa, é uma opinião que ele tá achando. Alguém deve fazer, ou imaginar, interpretar, ponto de vista. Tudo isso vai demonstrar opiniões. Vamos lá. My dad thinks... nossa, tem uns erros de digitação aqui. We should get a compact car. My dad. Alguém lembra o que é? Meu Pai. pai. Isso. Meu pai pensa que nós temos que ter o que é compact car? Um carro compacto. Um carro compacto, um carro pequeno, né? Because, olha só, aquela palavrinha que nós já vimos lá atrás, né? We might get better gas mileage. Então, aqui está falando, ó a palavrinha aqui, ó, might, quer dizer, nós podemos alguma coisa, né? Nós podemos andar mais com o carro com menos gasolina. Gas é gasolina, né? Então, só de você ver essa palavrinha aqui, ó, might, você já vai ter um forte indicativo que é uma opinião. Vamos para a próxima, por favor? Legal. Então, nós vamos chegar numa parte que eu acho muito interessante, né? Regra 80-20. Tem um princípio de Pareto que aqui no Brasil, né, em língua portuguesa, foi escrito esse livro, O Princípio 80-20. Então, de forma resumida, o que diz isso? Que 20% dos seus esforços, eles vão trazer 80% de resultado na sua vida. Então, eles traz lá vários exemplos, né? Que 20% das pessoas Ai, caramba, agora fugiu em português. Dos clientes trazem 80% de lucro para uma empresa, né? 80% de um trabalho ele é completado por 20% de um time, né? Vocês já estiveram na escola, fizeram um trabalho em grupo, e você sabe que às vezes tem 10 pessoas, 2 faz o trabalho inteiro e 8 fica ali, né? Daquele jeito. Então, 80% das reclamações vem de 20% de pessoas, de clientes, ou em uma escola, de alunos, ou de pais. São sempre as mesmas pessoas que causam o maior resultado de alguma coisa, ou os mesmos produtos que tem, por exemplo, o Google. Mas eu acho que muito mais, né? De 80% das pessoas pesquisam no Google e 20% o restante vai pesquisar em outros buscadores. Mas isso, se a gente for observar, acontecem em vários fatos aí da nossa vida. E a gente pode trazer isso para a língua inglesa também. Pode passar, por favor? Então, eu busquei para vocês aqui as palavras mais utilizadas em inglês, tá? Elas estão entre esses 20% que vão aparecer em 80% dos textos. Então, tem os substantivos, né? Tem aqui muitos substantivos para vocês lerem nas suas casas depois, nos seus momentos aí que vocês tiverem, para vocês relembrarem, né? Pode passar. Não vou ler cada um porque não tem como, né? Mas tem os adjetivos, são muito importantes. Esses são os adjetivos que mais são recorrentes na língua inglesa. Pode passar.
os verbos, muitos verbos que podem aí você relembrar ou aprender, que ele vai te ajudar na hora da prova, ou vai fazer aquela diferença para você compreender alguma questão. Pode passar. Verbos também. Verbos são muitas palavras mesmo. Pode passar. Pronomes também são muito recorrentes. Algumas questões anteriores, elas focaram nessa questão de pronomes. É bom para vocês dar uma olhada, uma revisada, para vocês, para ajudarem vocês na prova, tá? Pode passar. Determinantes são algumas palavrinhas também chaves que são importantes para certa compreensão do texto. Tudo isso vocês vão poder ver em casa com calma depois no tempo de vocês. Pode passar. Preposições. Aqui nós temos alguns exemplos de preposições, as preposições que mais ocorrem na língua inglesa. Pode passar. Conjunções. Conjunções também são muito importantes. São um pouco menos, né? Mas também são relevantes. Próxima. E os numerais, né? Muito importante vocês relembrarem os numerais. A gente acho um pouco diferente quando usado na palavra caminho. Ela varia? Sim. Sim, varia. Almir, né? Modo, modo, caminho, Então, os numerais, eles são muito relevantes. Provavelmente vão aparecer ou escritos por extenso, ou de alguma maneira eles podem aparecer. Então, é bom também vocês relembrá-los e muito fácil também, né? Porque eles basicamente eles ficam se repetindo. Pode passar. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de uma questão que caiu sobre aqui, ó. Vamos pular essa parte que está lendo, que está falando inglês. Vamos ali para a última parte do texto. A palavra you, que ocorre ao longo do texto, refere-se a um leitor ideal, que é daí está ali, funcionário da empresa, candidato a emprego, gerente de projeto, profissional, administrativo e cliente. Então, você lendo aquele texto em questão, você iria perceber que ele estava falando you, quer dizer, para você leitor. E naquele texto estava explícito que você era um funcionário de uma empresa, né? Então, nesse caso, é um exemplo, né, de como pode cair uma palavra dessas que a gente acabou de ver nas listas. Pode passar. Pessoal, eu sei que a aula foi extremamente corrida, né? Foi assim, além dos problemas que nós tivemos no início, né? Que dificultou bastante, infelizmente atrapalhou aí o conteúdo, mas eu tentei aqui passar algumas dicas e mostrar para vocês, principalmente o meu objetivo aqui foi que vocês não se assustassem que vocês não se assustem quando vocês verem
um texto enorme em inglês. Eles põem aquilo para assustar mesmo, porque eles sabem que 80%, olha aí a regra que a gente falou, né? 80% das pessoas vai ver o textão em inglês, vão arrancar os cabelos, vão sair colocando qualquer coisa lá, se não pular já tudo até acabar o inglês para ir responder as outras matérias, entendeu? Então não façam isso, tá? Não deem esse gosto para a banca. Tenha calma, faça o que eu falei. A gente vai olhar o formato do texto, a gente vai olhar quais são as palavrinhas que parecem com português, a gente vai grifar essas palavras, a gente vai procurar os números, as estatísticas, os lugares que estão aparecendo e a gente vai sublinhar isso. Então, isso vai dar uma tranquilidade muito boa para vocês, entendeu? E vocês tenham fé, vocês vão conseguir, tá legal? O professor estava tímido. Olha, eu sou um pouco tímido, mas para dar aula até que não. Hoje foi problema mesmo, viu? E eu queria, Malbete, eu já vou deixar, Maria, eu já vou dar a oportunidade para você falar, mas eu só queria falar aqui antes, só um momentinho, tá? Duolingo. Se você tiver muita dificuldade com inglês, se você quiser relembrar, inglês não é difícil. A gente passa a vida inteira vendo livros, vendo filmes e aparecendo muitas coisas que a gente sabe em inglês. Só que a gente, muitas vezes, nós não sabemos que nós sabemos. É uma realidade, parece um paradoxo, mas é verdade. Tem muitas coisas que nós sabemos, mas não sabemos que sabemos. Então, pega aí o seu celular e instala esse aplicativo, Duolingo. É um aplicativo que ele vai do zero do inglês. Ele vai te relembrando. Onde ele sabe que ele tem uma inteligência artificial que identifica o que você já sabe. Então, o que você já sabe, ele já vai passando e ele vai te passando para níveis superiores. E ele vai buscando coisas mais difíceis e vai relembrando coisas que você já aprendeu. Então, parece um joguinho, entendeu? Então, nas aulas que você, nos horários, nos momentos que você estiver no ônibus, quando você estiver em algum momento com tempo livre, você pega aí o seu Duolingo e vai lá. Quando estiver no banheiro, fazendo o número 2 lá, eu sei que pelo menos uma vez por dia você tem que ir, né? 5 minutinhos a mais que você vai ganhar de inglês, tá bom? Inglês é uma coisa, pessoal, que tem que estar todos os dias para você aprender, para você manter, assim, né? E você se desenvolver, tá legal? Levem isso para a vida de vocês. Number 2, exatamente. Maria, você queria fazer uma pergunta? Pode falar. Não queria não, só falar mesmo que a aula foi maravilhosa, tá? Obrigadão, Maria, de coração, fico feliz. De nada. Vamos avançar? Eu acho que tem alguma coisa aí, Giz. Não vai dar tempo da gente abordar, né? O nosso tempo já estourou. Mas vai aí um presentinho para vocês, tá? Fio, acabou seu esforço? Chuta, tá bom? Não deixa nada em branco, não vai perder nada. Se você não chutar nada, deixar em branco, a sua chance de acertar é 0%. Então, se você riscar qualquer coisa lá, é 20%. Então, sua chance já aumentou, né? Se você utilizar as técnicas que a gente falou lá e conseguir eliminar mais uma, mais duas, meu Deus, se você eliminar 3, sobrou só 2. Você vai ter 50% de chance de acertar. Então, eu espero realmente que vocês acertem,
Tá bom? Que vocês, que de alguma forma essa aula tenha contribuído para que você, que faça a diferença. Se uma questãozinha ali a mais você acertar por causa dessa aula, a minha missão vai ser concluída, tá bom? Então, tem aqui algumas dicas. Respondem primeiro os itens que você tem certeza. Ah, como assim? Vê lá o que você tem certeza. Às vezes você tem certeza que uma questão tá errada, então já risca ela lá. Beleza, vai sobrar mais 4. Você vê lá outra que tá também tá muito fora, risca ela também. Então, assim você vai eliminando e vai aumentar as possibilidades de você acertar, né? Generalizações. Isso pode ser em inglês, em português. Sempre que você vê em uma resposta falando nunca, sempre, todos, nenhum, toma muito cuidado com essa resposta. É quase certeza que isso vai estar errado, tá bom? Busca dicas em outros itens. Às vezes você não compreendeu alguma coisa em inglês, mas logo após tem uma questão em português que vai te ajudar a compreender aquele texto. Às vezes vai ajudar você a responder outra questão. Então, utilize isso também, né? Semelhança. Às vezes tem questões muito díspares, muito diferentes, e tem ali duas muito parecidas. Provavelmente, uma daquelas que são muito parecidas vai ser a certa. Repetições. Às vezes tem um item repetindo, A apareceu na A apareceu o número 1. Pode ser uma letra, um número, sei lá. E apareceu na B também o número 1. Depois apareceu na C o 2. Apareceu na D o 2. Lá na E apareceu o 1 e o 2. Então, às vezes, o que está repetindo muito ali, chances são de que aquilo seja, pelo menos em partes, uma resposta correta. Tudo bem? Oposições. Preste atenção. Às vezes aparece uma resposta que está muito oposta à outra. Então, às vezes, isso aí pode te ajudar. Pode ser uma dessas duas. Tá bom? E, por fim, respostas mais completas. Às vezes, na questão de inglês mesmo, tá lá uma questão e tem lá a resposta. E nas respostas tem uma que está meio curta, outra mais ou menos, e tem lá um textão lá em uma questão. Na dúvida, você pode ir no textão. Às vezes a que está mais a que está maior, ela está mais completa. Tudo bem? Pessoal, vê aí, tem mais alguma coisa? Acho que não, mesmo se tiver, não, não dá mais, né, Gi? Já estourei aqui o tempo, todo mundo precisa ir embora, o pessoal já precisa descansar. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram presentes, tá legal? Eu vou compartilhar com vocês, com as professoras, né, os links. Infelizmente, eu não estou no grupo de WhatsApp de vocês, né? O link que eu estava no outro computador que deu problema, então eu não consigo compartilhar com vocês neste momento no chat, mas eu vou enviar o link para as professoras vão compartilhar com vocês, tá legal? E daí lá vai ter as provas anteriores, vai ter todos os links das páginas que tem os conteúdos que eu passei aqui com vocês com mais detalhes, além de toda essa aula aí, essa apresentação que eu vou compartilhar para vocês estudarem em casa. Então, bom descanso, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe vocês e cheguem na prova, cheguem cedo, não vão passar igual o professor doido lá que chegou atrasado na prova, viu lá a porta batendo na cara dele e voltou com a cara no chão para casa. Tá legal, pessoal? Boa sorte, fiquem com Deus. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Valeu, pessoal. Gratidão. Obrigado a todos vocês. Valeu, obrigado. Desculpem aí
todas as falhas, os erros, a correria. Valeu, professor. A aula foi demais. Imagina, obrigado. O colegial. Valeu. Valeu, Silas. A aula foi demais, foi 10. Ô Silas, tudo bem? Desculpa Oi, incomodar. tudo? Imagina. Gravação, né? Isso, pois não. Ô Silas, desculpa até no final assim interromper, tá? Não, Queria pode agradecer, falar. viu, professor, por todas as dicas, né, alguns exemplos que a gente pode encontrar no dia do vestibular. E, Legal, Silas, né? a princípio, né, eu acho que o que vai cair bastante nessa prova da Univesp é interpretação de texto, então, no caso. Com certeza. Interpretação hoje em dia no Enem e nos vestibulares tem sido o ponto forte. Porque, querendo ou não, tudo depende essencialmente de interpretação, né? Olha, Silas, Oi? vou te contar, onde que você estava escondido? Se eu tivesse te conhecido, eu não tinha feito 3 anos de curso, não. Eu tinha feito Imagina. Que Gente, isso, valeu. fenômeno, mano, de verdade. Fenomenal. Você já deu aula em cursinho? Eu só Não, aprendi com o cursinho não. Tubi, hein? Agora começar a de tudo. Valeu, pessoal. Vocês que Você são já 10. trabalhou em cursinho, Silas? Não. Mas, tipo, eu me virava nos 30 para conseguir manter a atenção do sexto ano, né? Sexto Olha. D, sexto C, sexto Z, que foram os que sobraram para mim. Então, eu tinha que me virar nos 30 para, pelo menos, prender a atenção deles. De contar que, assim, eu acho muito legal essa pegada, assim. Eu também tenho que encontrar caminhos que funcionem. Eu sou meio louca também. Quando eu tinha 19 anos, eu fui prestar concurso, né? Para ser. Sim. Tem o ATE, na saúde é ATA. Aí eu fui Ah, ser legal. e tinha a prova de digitação. E né, Sim. eu datilografia, né? Eu tinha comprado um computador recentemente em casa. Aí eu aprendi a digitar igual você fez lá, a lenciação. Você quer aprender a digitar? Isso. Ó, você vê, olha seu teclado aí, ó. Sim, Quertrio, sim. as de figu jaquelaço, existe couve e binômio. Meus irmãos morriam de. Ô, louco, você fala russo, meu. Meu cérebro é Verdade. seu, é tudo por associação também. Bacana. Eu Muito senti. legal. Olha, parabéns, viu, Silas? Arrasou muito. Acho que foi Obrigado. pessoal. Imagina. E eu que entrei aqui só para te ajudar, ganhei a apresentação em primeira mão no meu celular. Olha que Que isso. Valeu, gente, de coração. Obrigado a todos vocês aí que assistiram, né? Que me deram suporte. Desculpem por todo o transtorno, todas as dificuldades que a gente encontrou hoje. Tava uma maluquice aqui. Eu tentei por 3 computadores para finalmente conseguir apresentar e graças a você, né, Giz, que foi passando aí todos os slides. Nossa, tem nem como agradecer por todo o trampo aí que sobrou para você. Obrigadão. Imagina, a gente está aqui correndo junto, o projeto é nosso. Né? Vamos aí. Valeu, galera. Caramba, parabéns, viu? Até mais. Valeu. Obrigado a todos. Bom descanso, tá? Pessoal, lembrando que vocês podem ficar atentos aos e-mails para os links das próximas aulas. Um bom descanso a todos e bons estudos. Isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.